Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem uma palavra ao seu coração. O texto bíblico de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 22 e 23, que diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois que em vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O texto bíblico em que lemos, nós temos aqui um aprendizado muito importante para os dias em que vivemos. Nós vemos aqui Paulo usando a expressão supersticiosos. Paulo está falando que aquele povo de Atenas, eles eram homens que tinham superstição. O que é uma pessoa supersticiosa? O que é um homem, uma mulher que tem superstição? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que existe uma grande diferença entre uma pessoa de fé e uma pessoa que tem superstição. Eles eram considerados supersticiosos por quê? Primeiro de tudo, porque não conheciam quem era o Deus verdadeiro. Eles colocaram um altar, eles ofereceram um culto a um Deus que eles não conheciam. Eles estavam honrando um Deus que eles não sabiam quem era. A primeira característica de alguém que é supersticioso é que ele não conhece o Deus verdadeiro. Ele não conhece o Deus criador dos céus e da terra. Ele não conhece o Deus da Bíblia. Porque quem conhece o Deus da Bíblia faz aquilo que a Bíblia diz que é certo. Quem conhece o Deus da palavra, o Deus criador dos céus e da terra, tão logo essa pessoa também não faz aquilo que esse Deus não gosta, odeia, e faz principalmente aquilo que Deus manda. Porém, essas pessoas estavam totalmente fora da direção de Deus. Estando eles fora da direção de Deus, sem o conhecimento sobre Deus, não sabendo quem Deus era, eles estavam também adorando os demais deuses, ou os pseudo-deuses. Por isso que na Grécia Antiga era considerada uma cultura politeísta. Como assim politeísta? Porque eles adoravam vários deuses. Naquela cidade estavam os falsos deuses como Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Apolo, ou seja, os deuses da mitologia grega. E pelo fato de não conhecer o Deus verdadeiro, qualquer Deus para ele servia. E isso é uma grande verdade, que quando você não conhece aquilo que é o verdadeiro, qualquer um para você serve. Hoje não é diferente. Muitas pessoas adoram falsos deuses, adoram deuses que não são o Deus verdadeiro, pelo fato de não conhecer o Deus da palavra, pelo fato de não conhecer a palavra do Deus que é todo-poderoso. E quando você não tem um contato com o Deus verdadeiro, você corre um sério risco de se tornar uma pessoa supersticiosa. Hoje, as pessoas que são supersticiosas são pessoas que não conhecem a Deus de verdade. Por quê? Porque elas fazem as coisas que a maioria faz. Elas são levadas pela onda, elas são levadas pela maioria. Elas não têm o verdadeiro conhecimento. Porque a Bíblia diz lá em João 8,32 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então as pessoas supersticiosas ainda estão amarradas por crenças, por certas coisas que se faziam antigamente, mas que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Há muita superstição hoje, por exemplo. Você percebe que muitas pessoas têm a superstição de passar o ano novo de branco, outras têm a superstição de comer lentilha, outras têm a superstição de colocar uma ferradura atrás da porta, outras têm a superstição de bater 3 vezes na madeira para isolar. Enfim, há muitas superstições. Mas eu pergunto para você, nessa palavra, você se considera uma pessoa de fé ou uma pessoa supersticiosa? Sim, porque existe grande diferença entre uma pessoa de fé e uma pessoa supersticiosa. O supersticioso tem medo de tudo, tem medo do desconhecido. E por isso, ele acaba honrando até o mal, fazendo coisas que desagradam a Deus, com medo de ser penalizado. Ele tem medo de mandinga, ele tem medo de feitiçaria, ele tem medo de macumbaria, ou seja, é um tipo de pessoa medrosa.
Ele não tem certeza, mas faz porque outro está fazendo. Essa é uma característica de alguém que é supersticioso. Mas aquele que tem fé, qual que é a diferença? A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé verdadeira, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A diferença de alguém que tem fé é que essa pessoa crê naquilo que está escrito. Ela crê no Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia também diz para nós, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé, a fé verdadeira, é impossível agradar a Deus. Então nesse dia, fique com essa palavra no teu coração. Seja uma pessoa de fé. Quer ter mais fé? Leia mais a Bíblia. Quer ter mais fé? Ouça mais a palavra do Senhor. Busque conhecer quem é o Deus verdadeiro através da palavra, através da pregação, através da oração e intimidade com Deus. Não seja uma pessoa supersticiosa. Não seja levado ou levada pela maioria. Não seja uma Maria vai com as outras, mas seja alguém que verdadeiramente tem um compromisso com Deus e com a sua palavra. Que nesse ano você possa fazer a diferença, não sendo supersticioso, mas sendo uma pessoa de fé. Amém? Deus abençoe. Fica na paz. Compartilhe essa palavra com outras pessoas. Faça essa palavra chegar ao máximo de pessoas possível. E não esqueça, inscreva-se nesse canal. Se você não inscrever-se nesse canal, o YouTube entende que essa palavra não é importante. Então inscreva-se. Com certeza você estará sendo abençoado. Amém? Fica na paz. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.